Pessoal, esse vídeo que eu estou gravando agora é um complemento dos vídeos anteriores, tá? É um complemento do vídeo 23 e também das discussões que a gente fez nos vídeos anteriores a respeito de entropia e segunda lei, tá? Por isso que eu estou dando o nome a ele de vídeo 3 complementar, tá? Antes da gente passar para o próximo exemplo, tá legal? Então, esse comentário adicional, pessoal, é o seguinte, o enunciado da segunda lei vai trazer como consequência uma coisa muito interessante, que é isso que está colocado aqui no quadro. Uma consequência da segunda lei é que não existem máquinas térmicas, né, ou refrigeradores perfeitos, ou seja, não existem máquinas térmicas com 100% de eficiência e não existem refrigeradores com coeficiente de performance tendendo ao infinito, tá? Então, lembra que é o seguinte, tem uma diferença entre um dispositivo ideal e um dispositivo perfeito, né? O que é um dispositivo ideal? São esses que a gente está tratando ao longo desse capítulo, né? Digamos, por exemplo, quando você tem uma máquina térmica, né? Uma máquina que transforma parte de calor absorvido em trabalho útil, eu estou desprezando, por exemplo, o desgaste das peças, eu estou desprezando o atrito entre as peças da máquina, eu estou considerando que o meu fluido termodinâmico é um gás ideal. Isso é uma máquina ideal, né? E tem lá, tem todas aquelas propriedades que a gente discutiu, né? Mesmo uma máquina ideal, ela nunca chega a 100% de eficiência. O que é uma máquina perfeita? Uma máquina perfeita, que é uma máquina hipotética, né? Ela é mais do que ideal, né? É uma máquina com 100% de eficiência. Por que essa máquina não existe? Por causa do princípio aqui da segunda lei da termodinâmica. Mesma coisa para os refrigeradores. É um dispositivo que retira energia de uma fonte fria, o congelador lá da sua geladeira, por exemplo, e recebe uma certa quantidade de trabalho do compressor lá da geladeira e libera uma certa quantidade de energia para a fonte quente, naquela serpentina lá que fica atrás da geladeira, que fica sempre quente, né? Para esse mecanismo funcionar, eu preciso de trabalho. O que seria uma máquina perfeita? O que seria um refrigerador perfeito? Seria um refrigerador capaz de retirar a energia da fonte fria e liberar para a fonte quente sem necessidade de trabalho. Ou seja, seria uma geladeira que funcionaria sem você ter que ligar na tomada, né? Por que essa máquina, ou melhor, por que esse refrigerador perfeito ele não existe? Também é a mesma coisa. Existe um conceito de refrigerador ideal, que é sem atrito, sem desgaste de peças e operando com um gás ideal, e um refrigerador perfeito, que seria mais do que o ideal, né? Seria um refrigerador hipotético, né? Com trabalho, funcionando com trabalho nulo. Tá? Por que esse refrigerador não existe? Tá? Vamos fazer o caso aqui na máquina térmica. Qual que é o esquema geral de funcionamento de uma máquina térmica? Você tem uma fonte quente que libera calor para um fluido termodinâmico. Esse fluido termodinâmico pode ser um gás ideal, por exemplo, operando em ciclos. Em cada ciclo de operação, ele realiza um certo trabalho mecânico para um conjunto de dispositivos mecânicos, né? E libera para o sistema de resfriamento uma certa quantidade de calor, que é o meu QF, né? Então, o que é a eficiência de uma máquina térmica? A expressão geral para ela, tá? A gente já viu isso em vídeos anteriores. A eficiência é 1 menos módulo de QF sobre módulo de Q absorvido da fonte quente, tá? Então, o que seria nessa situação aqui, pessoal? Vamos agora trabalhar com a segunda lei da termodinâmica, né? Vamos colocar o conceito de entropia nesse dispositivo aqui, tá? Nessa situação. O que é a variação de entropia da fonte quente? A fonte quente está liberando o calor de forma reversível, né, para o gás ideal, ok? Então, para esse fluido termodinâmico, né? Então, a variação de entropia apenas da fonte quente é a integral de dQ sobre T da fonte quente, tá? Digamos que a fonte quente ela tem a temperatura dela sempre constante, tá? Então, como ela está liberando calor para a máquina, para o fluido termodinâmico, essa temperatura da fonte quente é fixa, então ela não integra, né? Ela sai aqui da integral. O dQ da fonte quente, a integral de dQ é Q, né? Como eu sei que o reservatório térmico, né? Como eu sei que a fonte quente está liberando calor para a máquina, então o ΔS da fonte quente tem que ser negativo, né? A fonte quente libera calor, então esse sujeito aqui, esse numerador é negativo,
Então, por isso que eu coloquei aqui, ó, ao invés de colocar simplesmente calor liberado pela fonte quente, eu coloquei menos módulo, né? Só para ficar explícito que esse resultado é um número negativo. A entropia da fonte quente diminui, porque ela está cedendo calor, né? O fluido termodinâmico, ele opera em ciclos. Então, como a entropia é uma função de estado, o ΔS global do ciclo termodinâmico, do fluido termodinâmico em um ciclo de operação da máquina, é zero. Né? O ΔS total tem que ser zero em um ciclo de operação. Né? A parte mecânica da máquina, como ela opera de forma reversível, né? E eu estou desprezando trocas de calor devido a atritos e tudo mais, eu não tenho variação de entropia ligado à parte mecânica da máquina, porque eu não tenho trocas de calor. Mas eu tenho variação de entropia da fonte fria. Né? A fonte fria está absorvendo o calor. Digamos que a fonte fria está mantida sempre a uma mesma temperatura, então o ΔS da fonte fria é a integral de dQ sobre T, o T é constante, esse dQ, a integral de dQ, é o próprio Q. Né? Como a fonte fria está absorvendo o calor, esse camarada aqui é positivo. Então, só para destacar isso, né, eu coloquei módulo do calor absorvido pela fonte fria, que é o sistema de resfriamento, né, da máquina, dividido pela temperatura dela. Tá? Então, o que é o ΔS global da minha máquina em um ciclo de operação? Vai ser o ΔS da fonte quente, que é negativo, mais o ΔS da fonte fria, que é positivo. Então, o ΔS total vai ser menos módulo de Q da fonte quente sobre o TQ, né? Então vai ser menos módulo de Q da fonte quente sobre temperatura da fonte quente, mais módulo de Q da fonte fria sobre a temperatura dela. Sobre TF. Então, o ΔS global é o ΔS apenas da fonte quente, mais o ΔS apenas da fonte fria. O ΔS total do fluido termodinâmico é zero, porque ele opera em ciclos, e o ΔS da maquinaria do sistema também é zero, porque não tem troca de calor, é um sistema ideal. Né? As realizações de trabalho são sempre reversíveis. Tá? Então, o ΔS total é esse camarada. Olha só, gente, se eu tivesse uma máquina perfeita, o que é uma máquina perfeita? É uma máquina que transforma totalmente calor, é uma máquina hipotética, né? Que transforma totalmente calor absorvido em trabalho realizado sem haver qualquer desperdício de energia para a fonte fria. Se essa máquina existisse, vamos ver, se o QF fosse zero, se esse cara aqui fosse zero, então esse segundo termo aqui é zero, eu teria que a eficiência é igual a 1. A eficiência é igual a 100% em um ciclo de operação. Né? Então eu teria calor absorvido da fonte quente sendo completamente transformado em trabalho sem qualquer perda para o meio ambiente ou para o sistema de resfriamento. Por que essa máquina não existe? Olha só, gente, se esse cara aqui fosse zero, se esse sujeito aqui fosse zero, eu vou ter que a variação total da entropia daria um número negativo. Daria um número menor do que zero, né? Porque se esse cara aqui é zero, esse sujeito aqui é negativo, que é a variação de entropia da fonte quente, então eu teria que a variação total da entropia seria menor do que zero. E isso aqui viola a segunda lei. Viola a segunda lei. Por quê? A gente sabe, pela segunda lei, né, que o ΔS total do sistema mais o ambiente, né, o ΔS global, é sempre maior ou igual a zero. E aqui está dando menor do que zero. Qual foi o problema? Qual foi a condição que eu tive para obter essa violação? Foi o fato do calor da fonte fria ser zero. Né? Isso não pode acontecer. Para que eu tenha uma máquina operando em ciclos, tá? Para que eu tenha um sistema operando em ciclos, eu sempre tenho uma certa quantidade de desperdício de energia. Sempre. Não é uma questão de tecnologia, de você construir uma máquina sem atrito, bem lubrificada, toda tecnológica. Não adianta. Não é uma questão de tecnologia. Não é uma questão de método, de técnica, de engenharia. É uma imposição que a natureza coloca para a gente. Né? Uma máquina perfeita, uma máquina sem desperdício de energia, é uma máquina que não existe.
que ela viola a segunda lei. E a segunda lei ela é absolutamente universal, né? Ela vale para máquinas, ela vale para reações químicas, ela vale para interações aí entre interações em larga escala no universo, né? Ela sempre é válida, ok? Independente da escala do problema, tá? Então, se viola a segunda lei, esse dispositivo não acontece, ele não é possível de ser construído, ok? E a mesma ideia a gente aplica para o caso dos refrigeradores, né? Um refrigerador é muito parecido com a máquina térmica, só que operando o inverso, né? A montagem experimental é parecida, né? Mas o ciclo de operação é o inverso da máquina térmica. Qual que é a ideia do refrigerador? Retirar a energia da fonte fria, o congelador lá da sua máquina, receber trabalho de um compressor, por exemplo, lá que fica lá embaixo na geladeira, e liberar calor para a fonte quente, que seria o meio externo, né? Então, o que a gente chama de coeficiente de performance de um refrigerador? É o que eu quero que o refrigerador faça, dividido pelo meu custo. O que eu quero que o refrigerador faça? Retire calor, né? Retire energia da fonte fria. E qual que é o meu custo de operação? É o trabalho que a geladeira tem que receber através do movimento de compressão do motor, que está ligado lá na tomada, né? Então, o que eu quero é dividir pelo meu custo. O que seria um refrigerador perfeito? Seria um refrigerador capaz de retirar calor da fonte fria, liberar para a fonte quente, sem haver a necessidade de ligar a geladeira, por exemplo, na tomada, né? Ou seja, sem realização de trabalho, sem custo algum, né? Então, se o trabalho que esse refrigerador recebe do sistema mecânico fosse zero, o meu coeficiente de performance seria infinito, né? Pelo princípio de conservação de energia, a gente sabe que a quantidade de calor liberado para a fonte quente, isso aqui a gente já discutiu, né? O Q da fonte quente é igual ao que é absorvido da fonte fria, em módulo, né? Mais o trabalho realizado, mais o trabalho que o refrigerador sofre, né? Então, a soma dessas duas trocas de energia aqui, trabalho e calor recebido da fonte fria, tem que ser igual ao calor liberado para a fonte quente, né? Então, se o trabalho for zero, nessa máquina perfeita, nesse refrigerador, né, hipotético perfeito, se o trabalho fosse zero, o Q liberado para a fonte quente seria igual ao calor recebido da fonte fria, né? Então, esse módulo de Q da fonte quente seria igual ao módulo do Q da fonte fria, que é igual, eu estou chamando esses dois aqui de Q, um Q qualquer, tá? Na hipótese de trabalho nulo, tá? Então, vamos ver que aquilo ali, ó, essa condição, viola a segunda lei da termodinâmica, tá? Então, vamos ver, o que seria, nessa hipótese, o que seria a variação de entropia, o ΔS, da fonte quente? ΔS da fonte quente é menos o módulo de Q da fonte quente sobre, mais, né? Módulo de Q, no caso do refrigerador, a fonte quente está recebendo calor, né? Está absorvendo energia, então o ΔS é positivo. Então, módulo de Q da fonte quente, liberado, né, para a fonte quente, dividido por PQ. Digamos que a fonte quente, a temperatura dela é sempre constante, tá? Então, esse camarada aqui, ó, é igual, eu estou chamando, nessa hipótese, né, de trabalho igual a zero, eu estou chamando esse módulo de Q da fonte quente simplesmente Q, né? Então, seria o meu Q sobre a temperatura da fonte quente. Beleza? O ΔS da fonte fria vai ser menos módulo de Q da fonte fria sobre a temperatura dela. Né? Porque a fonte fria está liberando calor para a máquina, né? Está liberando calor para o fluido termodinâmico. Então, a variação de entropia da fonte fria é menor que zero, né? Negativo. Então, isso aqui é igual, eu estou chamando módulo de QF de um Q qualquer, né? Então, isso aqui vai dar menos Q sobre TF. Então, nessa hipótese de trabalho nulo, né? Se esse cara aqui fosse zero, então, a variação de entropia da fonte quente é Q sobre TQ,
E a variação de entropia da fonte fria é menos Q sobre TF. O que vai ser o ΔS global? O ΔS total é a soma dos dois, né? Vai ficar Q sobre TQ somado com esse termo aqui, uma soma algébrica, né? Então esse camarada aqui é negativo. Então menos Q sobre TF. Né? Então isso aqui daria o seguinte, né? Isso aqui vai dar, colocando o Q em evidência, tirando o mínimo múltiplo aqui, ó, vai ficar o seguinte: TQ vezes TF, né, no denominador. Aí somando aqui essas duas frações, vai ficar então TF menos TQ. Esse Q aqui é um número positivo, tá? Então esse camarada aqui é positivo. O que deu isso aqui, gente? Olha só. Como a temperatura da fonte fria é menor do que a da fonte quente, então essa subtração aqui daria um número menor do que zero. Então, se existisse um refrigerador perfeito, a variação de entropia global seria zero. Porque esse cara aqui diminui a entropia, esse cara aqui aumenta. E não tem variação de entropia associada ao fluido termodinâmico, porque ele opera em ciclos. Se eu não tenho trabalho, o ΔS total seria o ΔS global do sistema mais o do ambiente seria zero. Seria menor do que zero. Mas isso viola a segunda lei. Né? Viola, de novo, né? Isso viola a segunda lei. Então, se viola a segunda lei, significa que esse dispositivo, né, esse refrigerador perfeito, né, operando com trabalho nulo do compressor, né, do sistema mecânico, essa máquina ela simplesmente não existe, é impossível de ser construída. Né? Eu posso até construir uma máquina próxima do ideal, uma máquina praticamente sem atrito, sem desgaste de peças. Isso eu consigo fazer. Né? É difícil fazer, mas eu consigo me aproximar do ideal. Mas eu não consigo construir um dispositivo perfeito, né? Por causa dessa violação. Tá? Só complementando essa parte aqui de máquinas térmicas, gente, só voltando aqui na discussão anterior, vamos lembrar só aquela formulazinha da eficiência de um ciclo de Carnot. Tá? Essa expressão aqui, ó, é a eficiência para uma máquina qualquer, né? Independente do ciclo de operação dela. Para o ciclo de Carnot, vamos lembrar uma coisa aqui, ó. Deixa eu só complementar aqui em cima para a gente fechar esse vídeo. Tá? Então, voltando nesse assunto aqui de máquinas térmicas. Tá? Então, a gente lembra que a eficiência de um ciclo de Carnot, ela tem uma expressão específica para ela, né? Que é 1 menos temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente. Né? Essa é a expressão geral, essa é a expressão específica do ciclo de Carnot. E a eficiência do ciclo de Carnot é a maior possível que você consegue para uma máquina operando entre essas duas temperaturas, né? Da fonte fria e da fonte quente. Olha só, essas temperaturas aqui, gente, são dadas em Kelvin, tá? São temperaturas na escala Kelvin. Olha só, gente, usando um ciclo de Carnot, como que eu poderia obter uma máquina hipotética com 100% de eficiência? Se eu conseguir uma máquina térmica com temperatura da fonte fria igual a 0 Kelvin, ou seja, se eu conseguisse resfriar a fonte fria até o 0 Kelvin, né, se esse cara aqui fosse 0, se o T da fonte fria fosse igual a 0, isso implica que a eficiência seria de 100%. Então, se eu conseguisse construir uma fonte fria, né, um sistema de resfriamento, operando no zero absoluto, que é o 0 Kelvin, eu teria uma máquina com 100% de eficiência. Mas eu acabei de ver que uma máquina com 100% de eficiência, ela viola a segunda lei. Então, eu não consigo chegar no zero absoluto. Né? Por isso que ele é absoluto. Ele é o zero. É o limite inferior de temperatura da natureza. Eu não consigo chegar exatamente no zero absoluto. Se eu conseguisse chegar no zero absoluto, eu poderia construir uma máquina com 100% de eficiência. Mas essa máquina, eu acabei de ver que ela não existe. Ela viola a segunda lei.
se ela viola a segunda lei, eu não consigo chegar nesse limite. Né? E lembra que o 0 Kelvin é menos 273 graus Celsius abaixo de zero. Na verdade, menos 273,15, né? 15 graus Celsius. Então, eu consigo chegar muito próximo desse valor, desse limite inferior, mas nunca consigo chegar nele e muito menos ultrapassar ele, né? Por causa dessa imposição aqui. Ó. Se eu conseguisse, eu teria uma máquina perfeita. Poderia construir uma máquina perfeita, mas essa máquina não existe. Tá? Então, eu não consigo chegar, eu consigo aproximar desse valor, mas nunca chegar nele. Tá, okay? Eu já comentei isso com vocês, né? Quando você vai aproximando um material do zero absoluto, acontece uma série de fenômenos de natureza quântica da matéria que te impedem de chegar exatamente nesse limite. Tá, ok? Então, beleza, gente. Aí sim, né? Isso encerra o vídeo 23, essa parte complementar. E no próximo vídeo a gente faz mais um outro exemplo.